E a palavra para a nossa reflexão hoje, palavra de Deus, é da primeira carta de São Pedro, no capítulo 5, verso 7. Confiai-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Confiar em Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque o Senhor está sempre cuidando. Nesta sociedade sombria, perversa, cada pessoa se depara com uma infinidade de desafios, de dificuldades. Isso vai causando sentimentos de preocupação, sentimentos de ansiedade, desamparo. Esse mundo caracterizado pelo materialismo, pela extravagância, todos nós nos deparamos com pressões de vários aspectos da vida, seja no trabalho, seja nos estudos, na parte sentimental, na parte financeira, enfim, desafios diários que nos levam a muitos sentimentos ruins até, preocupações excessivas, ansiedades. Só que nós não podemos esquecer que nós temos um Deus sábio, poderoso, atencioso, cuidadoso, amoroso, que é a nossa única confiança e assistência. Deus entende as nossas dificuldades, Deus entende esses sentimentos de desamparo, de ansiedade que nós experimentamos. E Deus está sempre disposto a suportar as nossas preocupações e os nossos fardos. Então, ao entregarmos as nossas preocupações a Deus e confiarmos de verdade nele, podemos acreditar, podemos descansar, sabendo que Ele está cuidando de nós. Ele cuidará de nós, Ele nos guiará para superarmos os obstáculos. Ele trará paz interior e serenidade ao nosso coração. Deus vai trazer para nós esse momento de descanso, de tranquilidade, de serenidade, na medida em que nós confiamos a Ele todas as nossas preocupações, na medida em que nós lançamos sobre Ele as nossas ansiedades. Essa palavra do apóstolo Pedro, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, entregai a Deus as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Claro que você pode dizer, isso é muito fácil de falar, é muito fácil de ouvir, mas nem sempre é fácil de colocar em prática. Então,
é preciso a gente se aprofundar mais. É preciso a gente entender essas, vamos dizer, ramificações, as consequências e até mesmo as causas da ansiedade, das preocupações na nossa vida. A ansiedade, se nós formos ver no dicionário, significa aflição, angústia, perturbação do espírito, causado pela incerteza, relação, às vezes, com algum perigo, alguma coisa assim. Então, quando nós ouvimos ou quando nós lemos a palavra do apóstolo Pedro, que nós devemos entregar todas as nossas ansiedades, nós estamos falando de uma ação pensada, uma ação proposital. Quando entregamos a alguém, estamos de forma intencional concedendo algo a uma pessoa. Então, se nós precisamos entregar todas as nossas ansiedades de forma intencional ao Pai, precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. E claro que você já deve ter ouvido, você já deve ter até usado essa expressão, está nas mãos de Deus. Se você ainda não usou, se você ainda não falou isso, deve conhecer essa expressão. Quando nós colocamos algo nas mãos de alguém ou nas mãos de Deus, nós dizemos isso e deixamos que aquela pessoa cuide daquilo para nós. Que aquela pessoa decida, cuide, tire o nosso envolvimento daquela situação. E é exatamente isso que nós precisamos fazer com as nossas ansiedades. Tirar o nosso envolvimento. Entregar para Deus. Falar para Ele. Está nas suas mãos, Senhor. Essa preocupação que eu estou tendo agora, essa ansiedade que está tomando conta de mim, está em suas mãos. Eu coloco em suas mãos, Senhor. Cuida para mim. Tira de mim esse sentimento ruim. Tira de mim essa preocupação, essa ansiedade. A palavra ansiedade, no grego, vem de uma raiz que nos dá a noção de distração. Aliás, essa palavra é uma definição perfeita para a ansiedade. Distração. A ansiedade nos leva a viver distraídos com o futuro. A ansiedade nos leva a viver preocupados com coisas que nem aconteceram e que muitas vezes não irão acontecer. Então você percebe como essa distração com o futuro tira o nosso foco e prejudica a nossa vida?
Porque na medida que a gente se distrai com algo que ainda não aconteceu, a gente está gastando o nosso tempo, as nossas energias, a nossa fé, com algo que ainda não existe, com uma ilusão. Quando nós nos distraímos, quando nós nos preocupamos com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram, nós estamos literalmente perdendo tempo, gastando a nossa vida inutilmente. Nossa, Del, mas é algo tão sério para mim isso. Eu vivo tão ansioso, tão ansiosa. Agora você vai dizer que eu estou perdendo tempo, que eu estou gastando a minha vida inutilmente? Ué, mas pare para pensar um pouco. Entenda, conscientize-se do que é a ansiedade, se não uma distração, se não uma preocupação com algo que ainda não aconteceu e que pode ser que nem aconteça. Então você percebe como é algo assim, digamos que inútil? E enquanto nós estamos distraídos, enquanto nós estamos pré-ocupados, né? Eu separei a palavra no pré-ocupados, porque é uma ocupação antes, né? Pré é antes. Então, quando nós estamos ocupados antes de algo acontecer, nós paramos de aproveitar o hoje. Paramos de viver o hoje. Ignoramos o presente. O dia de hoje. O único momento que nos pertence. Ignoramos as bênçãos de Deus para o dia de hoje. Ignoramos as pessoas amadas que estão ao nosso lado. Ignoramos os milagres do dia a dia. Tudo isso por quê? Porque nós estamos distraídos, nós estamos nos preocupando com algo que ainda está longe, com algo que ainda não aconteceu. E que, diga-se de passagem, pode ser que não aconteça. E mais, nós costumamos entrar em pânico. Quanta gente sofrendo com síndrome de pânico? Síndrome do pânico. Por quê? Porque percebe que está perdendo o controle da sua vida. Mas espera aí. Perdendo o controle por algo que ainda não aconteceu? Você perde o controle quando você está na direção de um carro, quando você está vivendo uma situação ali e que sai do seu controle, sai das suas expectativas. Mas isso acontece quando você está ali no presente, no agora, vivendo e não imaginando. Então, às vezes as pessoas perdem o controle, se desesperam, entram em pânico, porque estão perdendo o controle. Mas eu vou te contar uma coisa.
Nós nunca tivemos o controle. Nós não conseguimos controlar as coisas. Nós não conseguimos controlar os eventos, os imprevistos, nada. Aliás, conseguimos sim. Conseguimos controlar a nossa reação diante de cada uma dessas coisas. Temos o alcance, temos a possibilidade temos a chance de escolher como vamos nos portar diante de cada situação. Qual será a nossa reação? Então, hipoteticamente, as pessoas ficam imaginando, fazendo uma suposição sobre como elas reagiriam se isso estivesse acontecendo. Como elas se portariam, o que elas fariam se isso acontecesse. Se tal coisa, algo assim hipotético, né, que vem de uma hipótese, que isso aconteça, que tal coisa, né, que tal evento, que tal pessoa, que isso e aquilo, né, apareça, aconteça. Então, como que eu reagiria? Isso é uma distração com o futuro. Uma distração, uma preocupação com algo que ainda não aconteceu. Por que a gente não trata de reagir ao agora, aos acontecimentos presentes? Por que a gente não se ocupa em reagir diante dos fatos que estão acontecendo? Às vezes é falta de ocupação. Às vezes é por não ter algo assim mais dinâmico, algo que aconteça ali e a pessoa fica fazendo hipóteses, fica se distraindo com coisas que ainda não aconteceram. E aí, o que acontece? Acaba perdendo o agora, acaba perdendo o que realmente está acontecendo. O seu hoje, o seu presente diário que Deus te deu, que Deus te dá. Quando nós estamos distraídos, imaginando como iremos reagir diante desta ou daquela situação, se acontecer, nós deixamos de reagir naquilo que está acontecendo, no presente, no hoje. Deixamos de saborear o presente que Deus nos dá todos os dias. Deixamos de saborear, deixamos de reagir nas situações do dia a dia. Daí a pessoa entra num ritmo acelerado que ela não percebe mais nada. Ela vai simplesmente como um trator passando por cima de tudo. Naquela ânsia de saber como que ela vai reagir, como que ela vai fazer se isso e aquilo acontecer, deixa de viver o presente. Deixa de saborear o dia de hoje. Por exemplo, se eu me distrair, me preocupar tanto com o que eu vou fazer na segunda-feira, eu não vou ter clima
para passar o domingo com a minha família. Eu vou estar sempre fora da realidade. Eu vou estar sempre preocupado com, meu Deus, mas amanhã porque eu tenho que ir no médico, porque eu tenho que trabalhar a tal hora, porque eu tenho que fazer essa viagem, porque eu tenho que acertar um negócio, porque eu tenho que vender isso, porque eu tenho que pagar tantos boletos, porque eu tenho que arrumar tantos mil em dinheiro para acertar minhas contas amanhã, porque pá. E aí? E o dia de hoje? E o agora? E o domingo? E o almoço de domingo com a família? E o lazer à tarde, aí no domingo? E a igreja? Você não vai à igreja? Você não vai rezar? Ah, eu não tenho tempo para isso. A minha cabeça está um pinico. Eu não consigo. Minha cabeça está muito cheia. Tem muitas preocupações. Tem muita coisa para eu resolver. Não é assim que a gente faz? É. E a gente deixa de dar atenção aos nossos familiares. A gente deixa de saborear um almoço, um churrasco, ou uma macarronada, um frango, sei lá o que a gente vai estar sendo preparado para o nosso almoço. A gente deixa de saborear isso. A gente deixa de viver aquele momento presente por conta dessa distração, dessa preocupação com o futuro. Deixa amanhã para amanhã. A palavra de Deus não diz que a cada dia basta as suas preocupações? Então, por que eu vou ficar preocupado com o que vai acontecer amanhã? Deixa o amanhã para amanhã. Se a gente conseguir ter esse discernimento, essa calma, essa tranquilidade, nossa, a nossa vida muda muito, gente. A gente melhora muito em relação à saúde, em relação à organização do próprio lar, das nossas coisas, do nosso trabalho. Porque a gente deixa de se ocupar, deixa dessa ansiedade. E você já sabe que essa ansiedade se tornou uma patologia. Essa ansiedade leva ao estresse, esgotamento, né? Antigamente a gente falava esgotamento nervoso, hoje é estresse, estafa, né? Antigamente se falava isso. Então, leva à síndrome do pânico e outras doenças, inclusive depressão. Então é importante a gente parar um pouco e pensar como que nós estamos reagindo, como que nós estamos fazendo na nossa vida. Estamos já imaginando uma hipótese de algo acontecer, e se o fim do mundo for amanhã, como é que eu vou me salvar? Coisas desse tipo, né? Mas você pensa, a ilusão, a loucura humana chega a tal. Quando você se distrai com preocupações futuras, a coisa viaja, gente. Nossa, tem cada ideia por aí que a gente fica bobo. Porque a pessoa embarca. Escorrega na maionese, né? Então, a melhor escolha que nós temos que fazer sempre é reconhecer que o controle está nas mãos de Deus. O controle está nas mãos do Pai. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle da nossa vida. E que nós precisamos entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, precisamos entregar a Deus.
E é exatamente isso que o apóstolo São Pedro vai nos dizer. Confia ao Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, porque o Senhor vai cuidar. Porque Ele vai nos guiar. Porque Ele vai tirar de nós esse envolvimento, essa preocupação, essa ansiedade. Como eu dizia, na medida em que você entrega algo a alguém, você se desvencilha daquela ocupação, daquela pré-ocupação. É uma questão de divisão de trabalhos, de tarefas. Quando você delega alguém para fazer algo que você iria fazer, nossa, eu não estou dando conta disso. Eu tenho para fazer hoje, anotado aqui, eu tenho 5, 6 tarefas para fazer hoje, eu não vou dar conta. Então eu vou delegar 1, 2 dessas para alguém. Então quando eu faço isso, eu estou tirando o meu envolvimento dessa tarefa, ou seja, eu não vou mais me preocupar com ela. Não vou gastar o meu tempo com ela. Se eu tinha 6 tarefas, 2 eu deleguei ao meu ajudante. Então, 4 eu vou tomar conta. Aquelas 2 eu não vou nem gastar tempo com elas. Então, quando a gente faz isso, quando a gente delega a Deus o cuidado das nossas preocupações, das nossas dúvidas, das nossas ansiedades, a gente deixa de pensar naquilo. Ou pelo menos é para ser assim, né? É para a gente deixar de se preocupar com aquilo. Por isso Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, com o peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Que são esses fardos? São essas preocupações, são essas ansiedades que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, são essas distrações que a gente vai tendo com o futuro e vai deixando de viver o presente por conta dessas preocupações. A gente sempre está vivendo no futuro, está sempre vivendo um dia depois. E está deixando de viver o presente, deixando de viver o agora. Então a melhor coisa que nós temos que fazer é entregar as nossas ansiedades a Deus. Senhor, eu coloco em suas mãos as minhas preocupações, as minhas dúvidas, a minha ansiedade. Eu coloco em suas mãos, Senhor. Cuida para mim. Cuida de mim. Mas para a gente ter essa atitude, tem uma outra que pressupõe, que antecede. E essa outra atitude se chama humildade. A gente tem que reconhecer que a gente não pode tomar conta de tudo, que a gente não consegue. A gente tem que reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Essa é uma atitude de humildade.
É uma atitude da pessoa que reconhece que não faz, que não consegue fazer. Não adianta você chamar tudo para você, não adianta você ter tudo em suas mãos, se você não vai dar conta, se você não vai conseguir realizar todas as tarefas. É melhor reconhecer que você não consegue, que você não pode. É melhor ter essa atitude de humildade do que se encher de coisas para fazer e não dar conta, e depois surtar na maionese. É melhor a gente dividir as nossas tarefas, é melhor a gente reconhecer: Senhor, sem ti eu não sou nada. Sou menos que um pó. Não consigo fazer. Não dou conta. Aí sim, quando você reconhece, quando você tem essa atitude de humildade, aí você coloca: então, Senhor, toma conta disso para mim. Eu coloco isso nas suas mãos. Eu divido com você essas minhas preocupações, a minha ansiedade, as minhas doenças, os meus trabalhos, tudo. Eu divido com você, Senhor. Aliás, toma conta para mim, Senhor. Cuida, Senhor. E na medida em que a gente confia em Deus, essas nossas preocupações, essas nossas ansiedades, a gente vai sentir um alívio. A gente vai sentir um refresco, uma calmaria, uma tranquilidade. A gente vai descansar em Deus. Tem muita gente que, quando se vê numa situação dessas, quando não dá conta, tá vendo que não dá conta de nada e que tudo está vindo por cima dela e que isso e aquilo e aquele terremoto de coisas, tem muita gente que pula na cama e cobre a cabeça. Com esse calor não dá, né? Mas tem muita gente que faz isso. E a gente até diz, né? Tem muita gente que entra debaixo da cama quando está muito assoberbada com os problemas. Mas a solução não é essa, principalmente nesse calor, né? A solução não é essa. A solução é entregar para Deus. Entregar nas mãos de Deus. Como diz a música, está na mão de Deus. O melhor a se fazer é entregar as nossas necessidades, as nossas ansiedades, as nossas preocupações para Deus. Não ficar passivo, estagnado, conformado ou até desesperado. Mas agir sabendo que Deus está cuidando de tudo. Sabendo que Ele pode cuidar. Agir sabendo que Ele vai tomar conta, vai resolver tudo isso da melhor forma possível. Quando a gente está diante de um problema insolúvel para nós, para Deus não existe impossível, mas para nós vivemos cheios de impossíveis, né? A gente vira e mexe, dá de cara com o impossível. E aí a gente fala, não tem jeito, não consigo. Claro que isso é uma atitude de humildade, sim, mas também é uma atitude de pequenez. É uma atitude da pessoa reconhecer que não vai dar certo, não é para ela. E outros até dizem que é porque Deus não quer. Tem tudo isso. Então,
Entregue tudo nas mãos de Deus. Diga para Ele: ó Senhor, eu não dou conta. Eu estou muito preocupado, muito distraído com coisas que ainda não aconteceram. O Senhor sabe. Eu estou pensando, se algo acontecer, o que eu vou fazer? Se o meu dinheiro acabar, como é que eu vou comprar remédio? Como é que eu vou comer? Diz que se estiver muito caro não é para comprar, né? Mas você não vai morrer de fome, vai? Então, tem que tomar alguma providência. Se algo acontecer, como é que eu vou reagir? O que eu vou fazer? E isso aí vai causando essa inquietação, vai causando esse problema, essa ansiedade, essa preocupação, essa doença. Isso se torna uma doença, uma patologia. Porque a pessoa não sabe como resolver. Mas resolva o problema de hoje. O problema de amanhã você resolve. Resolva o problema de hoje. Se de hoje você não consegue resolver, entregue nas mãos de Deus também. Entregue tudo nas mãos de Deus. É preciso agir sabendo que Ele está cuidando de tudo. Sabendo que o seu amor nunca falha. Sabendo que o seu cuidado, o cuidado de Deus por nós, nunca falha. Sabendo que descansar em Deus sempre será a melhor opção. Esse descansar em Deus, nós já refletimos sobre isso, fizemos um programa sobre isso. Se você quiser saber mais, procura aí no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook, você vai encontrar. Mas é preciso descansar em Deus, entregar nas mãos de Deus as nossas preocupações, sabendo que Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor. Deus cuida para nós. Nós nunca sabemos. Dá na cabeça que a gente tem que fazer algo, a gente vai e se mete a fazer. Depois percebe que não é, mas não era aquilo, não é isso. Não é isso que eu pedi para Deus. Ué, mas não estava certo? Então, falta de pensar melhor. E mais, falta de colocar isso nas mãos de Deus. Falta de perguntar para Deus, o que o Senhor acha disso? Eu estou tendo essa ideia. Alguns dizem que Deus está falando no meu coração. Às vezes não é Deus, é o diabo que está falando no coração seu, no seu coração. Mas enfim, eu tive essa ideia, vou fazer isso. Primeiramente, pergunta para Deus, o que o Senhor acha disso? Será que vai dar certo? Será que isso é o melhor para mim? Será que isso é o melhor para os meus irmãos? Será que isso vai me trazer algo de bom, alguma satisfação, felicidade? Ou ao contrário, só vai me trazer infelicidade, desgosto? Então é preciso perguntar para Deus. É preciso colocar nas mãos de Deus os nossos projetos, os nossos planos. Começa assim já. Agora, depois que o problema já está feito, depois que o problema já está armado, o que vai fazer? Entregar nas mãos de Deus. Mas
Quando tem uma ideia, quando tem um pensamento de fazer algo, já consulta, já pede um conselho para Deus, e isso foi tema de um outro programa já também. Quando a gente pede conselho para Deus, tudo se torna mais fácil. Deus orienta, Deus nos mostra o melhor caminho a seguir, Deus nos indica qual escolha é a mais certeira, qual caminho vai levar à realização e à felicidade. Deus indica quando a gente pede a orientação, o conselho dele. E quando a gente, vai e faz tudo sozinho, sem perguntar para Deus, e dá tudo errado, entrega para Deus. Nunca é tarde, viu, gente? Nunca é tarde para entregar nas mãos de Deus. Ele está sempre disposto. Você foi lá, fez do seu jeito, fez a cagada, Deus está disposto a ajudar você, sempre. Ele está disposto a encaminhar as suas ideias, a encaminhar as suas decisões. Desculpa pela palavra, escapou. Deus está disposto a encaminhar as suas ideias, as suas decisões. Mas se você vai e faz sozinho e dá tudo errado, Deus também está disposto a ajudar você a resolver tudo isso, a limpar essa sujeira. Deus está disposto, Deus está sempre querendo cuidar de nós. O nosso problema é sempre aquela história lá dos nossos primeiros pais. Nosso problema é sempre querer ser independente de Deus, querer ser Deus, querer fazer tudo sozinho. Sem pedir a opinião, sem pedir a ajuda de Deus. Nosso problema é sempre esse. Dá na telha, dá que vem aquele pensamento, aquela ideia de Jerico, vem, pega e já vai e faz. Resultado, chabum. Essa palavra aí que eu falei que não devia ter falado. Resultado é isso. E aí a pessoa vai, meu Deus do céu, porque a minha vida não tem jeito, porque dá tudo errado, porque Deus me abandonou, porque começa a se fazer de vítima. É o complexo de vitimismo que cai sobre a pessoa. Não adianta. Não adianta se fazer de vítima, não adianta se posar de bonzinho, querer que os outros tenham dózinho, tenham pena. Não adianta. O que adianta é a gente se colocar nas mãos de Deus. É a gente pedir o conselho para Ele. É a gente pedir ajuda na hora da decisão, na hora da escolha. Na hora que está programando ali o negócio, peça ajuda de Deus. Peça que o Espírito Santo vá iluminando as pessoas com quem você vai conversar. Peça que o Espírito Santo ilumine a sua cachola para você falar as palavras certas. Peça que o Espírito Santo esteja agindo, que Deus esteja agindo na sua vida nesse momento, para que você faça as coisas corretas. Não basta só fazer. Tem gente que faz, mas faz um monte de bobagem, um monte de coisa errada. E o que conta não é fazer muita coisa. O que conta é fazer as coisas de forma correta. É fazer as coisas bem feitas. É isso que conta. Porque você vai sofrer as consequências daquilo que você faz, das atitudes que você toma,
das decisões erradas. Quem sofre as consequências, primeiramente, é você, seus familiares, seus vizinhos, seus parentes. Então, é preciso pedir, primeiramente, conselho a Deus. Senhor, o que eu faço nesse momento? Eu posso ir por aqui e posso ir por aqui. Eu estou pensando nisso, mas estou pensando aquilo também. O que o senhor acha? O que é melhor? O que eu devo fazer? Se coloque em oração, se coloque nessa atitude de humildade, reconheça que você não sabe. Peça ajuda ao Senhor. Peça discernimento, sabedoria. Com certeza o Senhor vai te ajudar. Com certeza o Senhor vai te orientar. Com certeza o Senhor vai te guiar. Guia-me, Senhor. Por onde quer que eu vá, guia-me, Senhor. Nas minhas opções, nas minhas decisões. O Senhor está me guiando. Deus me guia. Deus me orienta. Deus me conduz. Obrigado, Senhor. São as orações para você ir fazendo aí. Deus me defende. Obrigado, Senhor. Deus me orienta. Obrigado, Senhor. Deus me protege. Obrigado, Senhor. Então, vamos entregar ao Pai todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Como diz o apóstolo Pedro, entregai ao Senhor todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Vamos entregar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as nossas aflições, as nossas angústias. Tudo o que nos distrai, tudo que não nos deixa viver um dia de cada vez. Vamos entregar tudo isso ao Senhor e assim ter a certeza de que Ele cuida de nós com a sua graça e com o seu amor infinito. Entrega tudo ao Senhor. Está nas suas mãos, Senhor. Está nas mãos de Deus.